O que são métricas? Qual a importância delas para uma empresa? Meu nome é Danilo Catânio e eu vou te explicar alguns pontos que parecem básicos, mas que poucas pessoas no mundo corporativo param para pensar. Eu aprendi meio que na tora durante minha carreira e se eu tivesse acesso a essa informação no passado, certamente teria evitado vários caminhos longos e desnecessários e muita dor de cabeça. Cara, se você já tá ou pensa em entrar no mundo corporativo, é extremamente importante não só entender, mas também dominar e se destacar diante de outras pessoas quando o assunto se trata de métricas. As métricas são indicadores que possibilitam mensurar, monitorar e gerir as estratégias de uma empresa. E elas apresentam informações sobre as quais as estratégias devem ser continuadas, aperfeiçoadas ou até mesmo abandonadas. E o que eu posso dizer aqui é que só é possível gerenciar e entender aquilo que se mede. É simplesmente inviável administrar bem uma empresa sem contar com mecanismos de aferição dos resultados. Sem eles, a gente tenta resolver um problema no escuro, praticamente. Então, imagine que você tem esses indicadores que te mostram o quão saudável está a sua empresa ou algum projeto específico que você esteja trabalhando. Se você tem que colocar mais ou menos esforço para melhorar uma determinada área, e é simples e óbvio assim. Em uma reunião, por exemplo, as pessoas que dominam aquele assunto e as métricas relacionadas a ele possuem automaticamente mais chances de se destacarem se comparado com os demais. E com isso em mente, a sua capacidade de coletar, mensurar e, ainda mais importante, interpretar métricas é um ponto extremamente importante na vida profissional, que pode trazer um diferencial gigantesco. Ao meu ver, uma boa interpretação, que é esse terceiro ponto, é resumido em dois fatores principais. Vamos lá, o primeiro deles é a compreensão do negócio, do mercado que você está tratando. Ou seja, realmente entender os detalhes do que, como e por que essa empresa faz o que ela faz. Quanto mais você entende sobre o negócio e tiver uma visão mais ampla de tudo, maior a chance de você ter uma boa interpretação do que você tem ali nas métricas. E para adquirir isso, você precisa falar com as pessoas, procurar playbooks internos, ter uma boa visão do mercado, dos principais desafios, dos concorrentes, e além disso entender um pouco de cada área interna e de como cada métrica influencia as outras ali dessa mesma empresa. E já o segundo fator é uma característica geral para praticamente qualquer métrica, que é a utilização dela quase sempre em um contexto relativo, o que possibilita uma comparação com outros períodos e com outros negócios comparáveis. Ou seja, se eu te falar que uma conversão de um negócio é de 40%, como que você vai saber se isso é bom ou ruim? Você só vai ter uma boa ideia se comparar com outro período, por exemplo, ou com outras empresas que fazem a mesma coisa ou coisas similares. E principalmente para esse segundo ponto, se você além de utilizar métricas, também utilizar KPIs ou indicadores de desempenho, você vai ter um resultado bem melhor. KPI é uma sigla que significa Key Performance Indicator. E todo KPI é uma métrica, mas nem toda métrica é um KPI. Na verdade, os KPIs são desdobramentos das métricas que permitem avaliar com maior minúcia o que está acontecendo ali. Eles são objetivos, mensuráveis e mais diretamente relacionados ao plano estratégico que você tem ali na empresa, sendo representado por um número ou uma porcentagem. Então, um exemplo bem simples. A quantidade de funcionários de uma empresa é uma métrica. Pode ser utilizado por várias áreas, inclusive o RH dessa empresa. Mas aí você pode criar um KPI que vai ser mais útil para essa empresa no dia a dia. Por exemplo, a partir desse número de funcionários, você pode gerar um custo médio por funcionário. Ou seja, você pega o valor total da folha de pagamento e divide pela quantidade de funcionários. Algumas métricas comuns que encontramos nos negócios em geral são nível de satisfação dos usuários, custos de um departamento ou de um produto, disponibilidade de qualquer coisa, como um sistema, por exemplo, ou seja, a proporção de tempo que um sistema ficou disponível comparado com o tempo total que ele deveria estar disponível. E assim vai, existe uma métrica para tudo. E hoje eu vou focar um pouco mais numa métrica que é muito utilizada pelas empresas, que é chamada NPS. O NPS, ou Net Promoter Score, é uma métrica de retenção extremamente importante, muito utilizada por várias empresas hoje em dia, e porque ela é uma boa forma de utilizar a informação que você tem ali para entender como é a experiência dos clientes que essa empresa tem e definir
onde essa empresa precisa melhorar, onde ela deveria colocar esforço para melhorar as coisas. Até eu fiz um vídeo do Pareto, onde ela deveria colocar o seu Pareto para melhorar a experiência do usuário em geral. E aí o que acontece? A empresa envia uma comunicação para o usuário e a pergunta feita aqui é: em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar essa empresa para um amigo ou colega? E aí como é que eles medem isso? As pessoas que respondem de 0 a 6 são chamadas de detratores, que é o primeiro grupo. O segundo grupo é as pessoas que respondem 7 ou 8, elas são chamadas de passivos ou neutros. E os que respondem 9 ou 10 são os promotores. Então são 3 grupos, basicamente, e a nota final do NPS é definida por porcentagem de promotores menos porcentagem de detratores. Então esse score pode ficar entre menos 100 e mais 100. Um exemplo, vamos supor que uma empresa envia uma pesquisa e 2.000 pessoas respondem essa pesquisa. Dentre essas 2.000, 400 responderam que avaliam essa empresa entre 0 e 6, ou seja, 20%. 200 responderam entre 7 e 8. E as 1.400 que faltavam, ou 70%, responderam 9 ou 10. E aí o NPS nesse caso vai ser 70% menos 20%, que resulta mais 50%. E esse resultado mais 50%, de maneira isolada, não significa muita coisa. Mas a empresa pode fazer duas coisas aqui, para achar um sentido nesse número. E em ambas formas, a gente volta para aquele ponto que eu mencionei, que a gente procura algum número relativo para achar sentido aqui nisso. Então ela pode, por exemplo, pesquisar no mercado como que o NPS se comporta em empresas que estão no mesmo segmento, ou segmentos similares. Nessa imagem você consegue ver uma pesquisa com a média de NPS por indústria e suas respectivas faixas ou ranges de variação. Esses quadrados vermelhos são as médias e fica evidente aqui como que as indústrias se comportam de maneira diferente. E uma outra ação em paralelo que essa empresa pode tomar é a de frequentemente enviar essa mesma pesquisa para os seus clientes e monitorar o comportamento que acontece nela mesma, nessa mesma empresa. Então ela pode optar por enviar essa pesquisa uma vez por semana, uma vez por mês, por exemplo, e comparar se esses meses passados estavam melhores ou piores que o mês atual. E supondo que no mês passado, ao invés de mais 50, o NPS fosse mais 60, a empresa poderia fazer uma pesquisa mais a fundo e coletar mais detalhes ou colocar uma segunda pergunta, por exemplo, questionando qual o motivo da insatisfação. Depois comparar qual dos motivos que cresceu mais. Isso vai dar uma ideia do que fez o NPS piorar e aí ela pode atuar no problema. Além de uma boa compreensão da métrica, você já deve ter visto que várias empresas procuram pessoas com conhecimento de banco de dados e habilidade de programar em SQL, por exemplo. Pois é exatamente ali que você tem acesso às métricas dessa empresa e pode usar a sua criatividade e coletar e analisar o que você quiser daquela empresa. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu espero que a definição e a importância de compreender e dominar as métricas tenham ficado claros para você. Se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos que vão te ajudar na vida profissional. E um abraço.